Gráfica. Olá, é um prazer ter você na nossa aula de língua portuguesa para discutirmos hoje ortografia, tá? Então, prepare a caneta e vamos trabalhar. A dica inicial é: se você não tem problemas ortográficos, como é isso, professor? Se você escreve sem muitos erros gráficos, você não tem problemas ortográficos. Não precisa da regra. A regra ajuda aquele que tem problemas com grafia, tá? As bancas não costumam ficar cobrando a regra de ortografia no que tange a grafa S, grafa Z, até porque muitas regras neste momento elas têm exceção. Quando o aluno diz assim, professora, eu vou estudar, português tem 50 regras e 50 mil exceções, tem não. Mas para a parte gráfica de ortografia, nós vamos ter várias regras e muitas exceções, tá? Então, comece pela palavra ortografia correta, grafia correta das palavras. Então, veja como é um contrassenso a gente dizer que cometeu um erro de ortografia, não é? Como é que é o erro da grafia correta? Tá? Se você fez a ortografia, você fez a grafia correta. Mas se usa dizer um erro ortográfico, um erro gráfico. Começando pela letra H. H é uma letra, mas não é um fonema em português. Você já sabe a diferença entre letras e fonemas. H é um fonema? Não. Em português, o H não traz uma sonoridade. Ao lado do C, do L e do N, ele faz o dígrafo, aí ele estabelece uma sonoridade. Entretanto, quando ele vem inicial ou final nas interjeições, por exemplo, ele não tem som algum. Então, ele é uma letra que não representará fonema, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Etimologicamente, por origem da palavra, a gente usa H, e aí eu lhe dei 2 exemplos. Além disso, você vai ter o H como parte dos dígrafos, para que você não se esqueça, dígrafo 2 L iguais a 1 F. Então, duas letras que correspondem a um fonema. Então, é o CH com som de X, é o LH com som de LH e o NH com som de NH. E no final das interjeições. Essa é a base para o nosso emprego do H, tá? Quando não conhece uma palavra, se supõe que ela tem H ou não, procure num dicionário ou no VOLPE. Quem controla a ortografia no Brasil é o VOLPE. Que é isso, professora? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Onde é que eu encontro o VOLPE? Academia Brasileira de Letras. Academia, se não me engano, .org.br. Aí você procura o vocabulário ortográfico. Eles estão tentando transformar o vocabulário ortográfico, o VOLPE, em um dicionário. Lá você tem a listagem das palavras, a sua grafia, muitas vezes o seu plural, mas ainda não é um dicionário. Segundo grupo, uso do J. Letra, ó. Letra J. Som de J. Tá? Então, agora a diferença entre letra e fonema. A letra é J, o som é J, em jeitoso, ajeitar. Então, quando é que eu uso esse J? Primeiro, com formas derivadas. Isso é clássico. Se a palavra primitiva tem um J e a manutenção desse J não traz mudança de som, a letra vai ser mantida na palavra derivada. Então, jeito gera jeitoso e gera ajeitar, tá? Quando os verbos terminam em jar e gear, também o grafo com J. Na terminação age, não confundir com agem. Então, é ultraje e laje. O agem de lavagem, de massagem, aí é com G. E nas palavras de origem tupi, cuidado com a questão da origem, porque a gente não estuda normalmente a origem das palavras. E aí, em muitos dicionários não, perdão, em muitas gramáticas nós teremos assim, palavra de origem exótica. O que é uma palavra de origem exótica para uma gramática? Uma palavra de origem nativa, que eles vão dizer tupi, mas são as palavras que estavam aqui
das línguas originais, normalmente o tronco tupi-guarani e outras tantas, tá? Palavras de origem árabe. Por que origem árabe? Quando o português chega ao Brasil, ele já teve uma influência dos mouros, dos árabes, lá na Península Ibérica. Então, a influência árabe na Península Ibérica gerou palavras do tipo algodão, almisca, esse al que a gente usa, alcachofra, ele vem de origem árabe. Então, exóticas, palavras nativas, palavras de origem árabe e palavras que vieram da África. Esses três grupos formam o que as gramáticas chamam de palavras de origem exótica, tá? Aqui ele dá origem tupi, as palavras que eram, vamos dizer, as brasileiras originais, aquelas que existiam quando os portugueses trouxeram para cá a língua portuguesa, não é? Então, são vários troncos de língua, são várias línguas, e os portugueses vão entrar em contato com essas línguas, e o contato colonizador e colonizado é terrível, a relação entre os grupos, a opressão, mas as línguas encostam e se misturam, e dali pode nascer uma língua nova. No Brasil, quase isso aconteceu. Os portugueses barraram o início desta língua nova, porque eles impuseram a língua portuguesa como língua oficial da colônia. Do contrário, nós falaríamos uma outra língua. Então, toda vez que você encontrar origem tupi, nativas, origem exótica, árabes, origem árabe, origem tupi, ou seja, nativa, e origem africana, tá? Sigamos, que tem na próxima tela. G. Então, J já foi. Se a derivada é de J, continua com J. Se agora a derivada é de G, continua com G. Então, ágil, agiota e agiotagem. Lá, os verbos terminam em jar e gear. Aqui, eles terminam em ger e gir. Reger e dirigir. E daqui a pouco eu tenho um detalhe aqui. Terminação gen. Lá era age. Lembra o traje? Agora é gen, de miragem, de tatuagem, de paisagem, de bobagem. Existem duas exceções, que são pagem e lambugem. Para Celso Pedro Luft, não sou eu, é Luft, um dos maiores estudiosos de ortografia do Brasil, essas duas palavras são erros históricos, ou seja, no momento em que se estabeleceu a regra de que esta terminação gen seria com G, estas palavras teoricamente foram esquecidas, porque o acordo de 1990 entra em vigor em 2009, não é isso? De forma definitiva em 2016. É mais fácil corrigir as palavras. Então, hoje você joga lá, substituir, e no programa do computador você joga lá, substituir, ele substitui todas automaticamente. Quando da primeira ou da segunda correção, ou seja, do ajuste do acordo, isso era feito manualmente. Então, algumas palavras podem ter sido esquecidas. Luft fala dessas duas como erros históricos, tá? Palavras em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Então, contágio, colégio, refúgio, litígio, refúgio é a última, relógio e refúgio, que eu li primeiro. A primeira atenção, no caso dos verbos terminados em jar, quando eles fizerem o plural, eu espero que ele viaje, eu espero que eles viajem. Se você encontra viagem com J, melhor, para começar, isso é o verbo conjugado no presente do subjuntivo. Se você traz o substantivo, aí o substantivo vai seguir a regra do gen, que é a mesma regra de paisagem, tá? Então, cuidado para não escrever errado. A viagem dele foi longa. Se viagem é um substantivo, G. Eu espero que eles viajem. Agora é o verbo. Verbo é grafado com J. Qualquer flexão dos verbos em já. Então, eu espero que eles desejem, eu espero que eles almejem. Todo o verbo que termina em já vai ter esse G, J, E, M na flexão verbal. O outro detalhe dos verbos em gir e ger. Eles vão trocar
o G pelo J antes de A e de O. Por quê? Porque se eu botar, ó, jato, o som é de J, certo? Se eu troco esse J por um G, vira gato. A letra G, quando ela encontra o O e encontra o A e o O, seria gota e gato. O som agora é de G. Então, eu dirijo, o som é de J. Se eu colocar mantiver o G, vai ficar eu dirigo. Então, eu troco o G pelo J para que o som esteja mantido. O detalhe em grafia é som vem primeiro, não é? Porque a primeira pessoa fala, depois é que ela aprende a escrever. Às vezes não aprende a escrever. Detalhe, quando o som é representado na letra, por exemplo, o som é de J, então a letra vai ser representada às vezes com G e às vezes com J. Mas se a manutenção de uma letra fizer o som mudar, quem muda é a letra e não o som. Um exemplo mais prático que não está relacionado com esse som, mas que você vai perceber facilmente. Quer ver? Deixa eu botar mais perto. Ó. Feliz. O som é de si, não é isso? Se eu fizer felicidade e puser esse I junto do Z, você não vai mais falar felicidade, você vai falar felicidade. Então, neste momento, quem é que tem que ser substituído? A letra. Porque a letra precisa trazer para quem aprendeu a ler. Quem aprendeu a ler sabe que o som de S, esse som, entre barrinhas, som, não é? Esse som é representado pela letra S, pela letra C. E às vezes até pelo próprio X. Muito bem. O som de si é representado assim. Um S entre duas vogais, ele vai virar Z. Então, o organizador da regra tinha um problema aqui. O que fazer? Se ele mantiver o Z, o som vai ser de Z mesmo. Então, vai ser felicidade. Ele precisa, então ele não pode usar o Z. Ele precisa que esteja mantida a sonoridade. Então, ele faz feliz, pode usar o C e pode usar os dois S, mas ele preferiu o C. Então, ó, o som que está aqui é o mesmo som que está aqui. Então, estes sons são iguais. É o som de si, felicidade, feliz. As letras podem ser diferentes. Então, reforçando e fechando. A troca de uma letra por outra pode ocorrer para que exista a manutenção de uma sonoridade para quem aprendeu a escrever, claro, né? Se ele vai ler, é porque ele aprendeu a ler e a escrever. Então, fica a dica. É a mesma coisa do G e do J. Se eu boto dirijo, ó, por aqui fica fácil. É fuja, é som de J, né? No J ali. Se eu troco e mantenho a letra original, seria fuga. Aí o som do verbo estaria modificado. Fuga é o substantivo, a fuga. O verbo é fujar. Então, uma letra pode ser trocada numa flexão verbal ou entre um primitivo e um derivado, que é o caso do feliz e da felicidade. Uma letra pode ser trocada para que a sonoridade esteja mantida para aquele que lê, tá? Vamos pensar correlações, S e SS. SS, dígrafo para dar o som de si, né? S às vezes dá o som de si e às vezes dá o som de Z. Que é essa correlação? Um verbo, se o verbo tem correr ou alguma coisa, quando a gente bota esse tracinho aqui na frente, é para dizer que vai colar alguma coisa aqui na frente, tá? Se eu vou gerar o substantivo, vai ser curs, com RS. Então, se eu vou concorrer, eu vou fazer o concurso. Se eu vou discorrer, eu vou fazer o discurso. Então, se o verbo tem cor, o substantivo tem RS, tem curs, tá? Essa é a chamada correlação. Se o verbo tem ergir, eter, ir, ertir ou erter, você vai trocar o substantivo por RS. Então, substantivos ou adjetivos. Imergir vira imerso. Divertir, diversão. ND vai virar NS quando a gente fizer a correlação verbo-nome. Ascender, ascensão. Suspender,
suspensão. Compreender, compreensão. ND virará NS na correlação verbo-nome. E pelir vira pulso. Então, repelir vira repulsa, impelir vira impulso, ou até impulsão, não tem problema. Mas repelir, repulso, repulsa, compelir, compulsão, e assim sucessivamente. Então, veja que aqui a gente trabalhou o S. Quando aparecerá o SS, o dígrafo SS, por isso que eu disse o SS, né? O dígrafo, quando o verbo tem sede, então retroceder tem sede, vira retrocesso com SS. Então, o verbo tem sede, o substantivo adjetivo tem SS. O verbo tem grede, o substantivo tem SS, agredir, agressor, agressão. Tem match, tem SS também. Prometer, fiz uma promessa. Então, eu prometi, tem match, eu vou prometer. Pense assim, ó, eu vou prometer, eu vou fazer uma promessa com SS. Eu vou imprimir, eu vou fazer uma impressão ou um impresso também com SS. Então, se o verbo traz esses morfemas, esses pedacinhos, às vezes tem um morfema ou dois aí, o substantivo estabelecido com dois S. Cuidado, deixa eu pegar meu marca-texto aqui para dar um destaque. Ó. Foco aqui e foco aqui. As pessoas erram demais, tá? Se eu vou vou discorrer, eu vou fazer um discurso. E eu poderia fazer um discurso grandão, que ele fez, o político fez um discursão, seria um discurso grande, não é? Quando eu vou, lá é discorrer. Se eu vou discutir, eu vou fazer uma discussão. Então, cuidado, porque há pessoas que escrevem discussão com RS, não. Discussão vem de discutir. Se discutir tem tir, discussão tem dois S. Discurso vem de discorrer. Do mesmo jeito que recorrer gera recurso, discorrer gera discurso, tá? Não confunda esses dois. Ainda com o uso do S fora das correlações. Vejamos. Sufixos. Sufixos são terminações, são partículas fixas que eu colo a uma palavra para gerar uma nova palavra. Então, sufixos são formadores de novas palavras. Existem os sufixos ase, ese, ise e ose, grafados com S. Então, ênfase, catequese, análise, hipnose. Exceto gaze e deslize, perdão. Oso, que é um sufixo formador de adjetivo. Nervo, nervoso, gosto, gostoso. Gosto, gostoso. Sabor, saboroso. São sufixos formadores de adjetivos. Tem som de Z, mas a letra é S. Então, gostoso. Esa e isa. Inglês, inglesa, poeta, poetisa, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Estes sufixos são formadores de ocupação e de nacionalidade. Então, português, portuguesa, com esse. Aí tem acento, porque é uma oxítona terminada em E seguido de S. E antes do sufixo ar dos verbos, que vem aviso, avisar, análise, analisar, tá? Ainda com o uso do S. Após um ditongo, veja, coisa, pouso, o som é de Z, mas a letra é S. Em palavras derivadas, óbvio, se o derivado, a mesma lógica, se o derivado tem J, o primitivo tinha J. Se o derivado tem S, é porque o primitivo tinha S. Atrás, atrasado. Observe que aqui o som muda, não é? O som muda, atrás e atrasado. Se eu quisesse que o som não mudasse, eu teria de trocar a letra, lembra? E nas formas dos verbos por e querer, tanto o verbo por quanto o verbo querer, em todas as suas flexões, eles vão apresentar
S. Então, eu pus, se eu pusesse, mudando de som, pus, som de si, pusesse, puseste, som de Z. A manutenção das letras vai gerar uma mudança de som. A língua acatou a mudança de som. Se a língua não acatasse a mudança de som, teria de ter mudado a letra. Z. Quando é que a gente vai usar este Z? Quando estivermos antes dos sufixos ao e inho ou inha, fazendo os diminutivos. Então, bambu, bambuzal, que é chamado consoante de ligação, tá? Pão, pãozinho. Nos sufixos formadores de substantivo. Então, nós temos aqui, ó, adjetivo, que vai gerar substantivo normalmente abstrato. Aí é o es com Z. Volto lá. Quando eu estou formando esse som de es, ele pode ser grafado aqui e pode ser grafado assim. Quando eu grafo com E seguido de S e acento, eu estou falando de nacionalidade, de ocupação e até de título de nobreza, marquês. Quando eu uso o es com Z, nós estamos falando de um adjetivo que gera um substantivo normalmente abstrato. Então, macio, maciez, belo, beleza, rico, riqueza, pobre, pobreza, e assim vai. E o isar com Z, que em anarquia vai virar anarquizar, hospital vai virar hospitalizar. Palavras derivadas, a mesma lógica. Se a derivada possui uma letra Z, é porque a primitiva possuía a mesma letra Z. Aqui eu tenho uma dica para lhe dar. Veja, quando os verbos derivados têm S na sílaba final, os verbos derivam de palavras com S na sílaba final antecedido de I. Aqui é quase um macete, porque a diferença é de origem da palavra. Mas pense o seguinte, nós vamos usar isar com S, se a primitiva, tá? Primitiva, tem na sílaba um I na sílaba final, e esse I, aqui, ó, um I na sílaba final, cadê? Aviso, avisar, tô aqui. Um S na sílaba final, eu botei S e escrevi I. S na sílaba final e falei I também, né? E esse I vem antecedido de I. Então, na final, eu tenho um I mais um S. O I pode não estar na sílaba final. O S é que tem que estar na sílaba final. Claro? Nós vamos usar o isar com S. Deixa eu limpar aqui e ajustar melhor para você. Vamos lá. Eu tenho que ter, para usar o isar com S, nós temos que ter o S na sílaba final. Escreve para gravar. E esse S vem antecedido de I. O I está aqui, ó, antes dele, tá? Se isso não acontece, nós vamos usar o isar com Z. Claro? Então, se o S não há S na sílaba final, aqui, ó, o S na sílaba final, tá vendo? Antecedido de I. Antecedido de I. Se eu não tenho S na sílaba final, é Z. Energizar e anarquizar. Mas e catequese, professora? Catequese cumpre a primeira fase, ó, o S na sílaba final. Vou botar S na final. Mas ela não tem o I. O I não apareceu. Aí você vai usar o Z, tá? Para que é um macete para a gente gravar. Porque se a gente for olhar por questões de origem, uma palavra vem do grego, a outra vem do latim, que é o caso de catequese. Catequese é grego, catequizar é latim. Não vai ajudar. Ajuda aqui assim. Se eu tenho um S na sílaba final e esse S vem antecedido de I, eu uso isar com S. Se eu tenho S na sílaba final, mas não tenho I, não posso usar o S. Tem que usar o Z. É o caso de catequese e catequizar. Vamos para batismo, que está logo embaixo. Você vai dizer, pô, mas batismo tem I e tem S. Mas o S não está na sílaba final. Então, pegue a jogada do que vai nos ajudar. ênfase. Pronto, vamos lá. Pense ênfase. Nós vamos enfatizar com Z, certo? Porque, olhe para a ênfase. Tem S na sílaba final, mas não tem o I. Eu só uso o isar com S se
na palavra, no substantivo daquele grupo, o S está na sílaba final e vem antecedido de I, tá? Então vale a dica para você aí. X, a gente usa X depois de EN, depois de um ditongo e depois do ME. E, de novo, a palavra de origem nativa ou africana. De novo, a história das exóticas. Enxada, enxame. Aqui tem exceções, sim. Mas se você pensar, por que que encher é exceção? Porque vem de cheio. Aí você vai pensar, a lógica da mesma letra mantida. Por que que encharcar tem exceção, tem CH? Porque vem de charco. E enxova é porque ela é uma variante de anchova. Como a anchova tem CH, para a enxova não pular para X e atrapalhar mais ainda, certo? Então, as exceções normalmente são porque palavras daquele grupo já tem o CH. Então, charco tem CH, encharcar tem o CH. Cheio tem CH, encher, enchente tem CH. Tá? Fora isso, depois de um EN, a letra é X. Depois de um ditongo, a letra é X também. A exceção é caucho, que vai gerar recauchutagem, que é um tipo de borracha, de origem. Trouxeram a palavra com a mesma letra originalmente. E depois de um ME, mexer, mexerico. Por que a mecha é exceção? Porque para fazer a diferença entre mexa, cujo som é E, e mecha, com som de E. Aí, as de origem exóticas, as nativas ou africanas, abacaxi e xará. CH, normalmente, quando a gente vai para a origem, são as de origem latina, tá? E nas derivadas, chinelada de chinelo e chifrada de chifre. E fiquei gaga, nos sufixos acho, ixo e uxo. Aí você vai dizer, os sufixos são partículas fixas. Então, se o sufixo formador de substantivos é gen, lavagem, paisagem, massagem, imagem, tatuagem, é um sufixo formador de substantivos. Ele é fixo. Sufixos. O nome é afixos, partículas fixas, que eu colo aos radicais para formar novas palavras. Os sufixos, os fixos que eu coloco depois do radical, eles mudam a classe da palavra, eles formam verbo, eles formam substantivos, eles formam advérbio. Os prefixos que eu coloco antes do radical, eles dão sentido. Então, o i em português é um prefixo de negação. Então, ilegal, imoral, tá? O a também muitas vezes faz isso, anormal, ou o a também que faz o chegar mais perto. Então, se aproximar, chegue mais próximo. Então, os prefixos eu coloco antes do radical. O sufixo eu coloco depois. Só que prefixos e sufixos em português são partículas fixas. Então, o sufixo é acho. Então, você pega rio e cola o acho. Então, vira riacho. Perco uma vogal para não ficar rioacho, tá? Esguincho e gorducho. Nessa lógica aqui colocados. Com esse grupo, nós terminamos esta parte da aula e daqui a pouco eu volto para a grafia dos verbos. Até já!